no Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Com a pandemia, o Disque 100, canal de denúncias nacional, passou a registrar mais ocorrências, assim como os conselhos tutelares. Crianças ficaram mais tempo em casa e isso pode ter facilitado a ação dos pedófilos. Os dados são chocantes, alarmantes. A equipe do Balanço Geral também mostra como uma vítima que sofre esse tipo de violência pode ter consequências muitas vezes irreparáveis. É reportagem especial. Uma infância interrompida. Sonhos, inocência e a confiança. Tudo se quebra quando uma criança sofre abuso sexual. As marcas ficam às vezes na pele e sempre na alma. A Miriam foi abusada aos 8 anos de idade. O estupro foi feito por um parente da família que a adotou, pessoa que ela prefere não revelar ao público. Desde bebê, foi criada pelos pais adotivos e, morando no interior, os abusos se tornaram ainda mais invisíveis aos olhos de todos, até aos olhos da própria mãe, que na época não acreditou na filha. Eu sofri violência sexual aos 8 anos de idade, intrafamiliar. Eu fui contar para minha mãe 2 semanas depois que isso tinha acontecido e ela não acreditou em mim. E isso me gerou muitos traumas ao longo dos anos. Por conta dela não ter acreditado, eu guardei esse segredo por 32 anos. Com tantos traumas, a Miriam só se libertou do mal do passado quando iniciou as terapias. O tratamento psicológico foi importante para enfrentar os medos e os complexos que ficaram. A Miriam também se fortaleceu ao criar o projeto Arte que Denuncia. Nos quadros, que são impactantes, a artista plástica conta como foi abusada. Aos 8 anos de idade, a figura de uma menina caída no chão, assustada e sem roupas. Nesta outra tela, Miriam aos 12 anos de idade, sofrendo exploração sexual de vários homens, muitos deles mais velhos, que passavam a comprar adolescente, dando doces, dinheiro, roupas. A vida da Miriam foi cheia de traumas causados pelos abusadores, ao ponto dela achar que era culpada e não uma vítima. Os quadros agora são usados para conscientizar jovens sobre a importância de denunciar. A Miriam faz palestra em escolas. A exposição dela circula por diversas cidades. Agora está na Câmara de Vereadores de Blumenau. Os traumas que ficaram, foram vários. Um deles, o mais latente, sempre foi a agressividade. Porque após isso ter acontecido, eu fui contar para minha mãe, ela não acreditando em mim, me chamou de mentirosa, me bateu e ainda o agressor me deu uns tapas junto. Então isso gerou dentro de mim uma revolta muito grande que ela permaneceu por muitos anos em mim. Eu tive muita dificuldade com a figura feminina. Então, o contato com as mulheres para mim era muito difícil porque eu associava isso à minha mãe. Uma outra dificuldade que eu tive ao longo dos anos também é a inferioridade. Eu tive muito problema com inferioridade. Quando meu marido ia me dar um beijo de manhã para sair para trabalhar, que eu sentia a boca dele chegando no meu rosto, eu acordava e eu brigava muito com ele. Esse também foi um dos traumas que me causou muito dano. Eu tinha pesadelos noturnos com a minha mãe, eu sonhava que eu estava xingando ela. Então, ao longo dos anos, eu guardei muito rancor da minha mãe. Eu tive mais rancor, mais raiva da minha mãe do que propriamente do agressor. O marido da Miriam também sofreu abuso sexual aos 11 anos de idade. Só muito tempo depois, ele teve coragem de revelar o que passou. Eu também fui vítima de abuso sexual aos 11 anos de idade. E eu vim trazer isso a público após mais ou menos uns 30 anos, num grupo de terapia. Então, com isso, eu quero incentivar você, homem, que passou por isso, ou alguém que esteja passando, procurar alguém ou para contar essa história que te perturba. Que é difícil contar a história, mas eu tive coragem de trazer a público e quero que também você que passou por isso,
né? Traga isso para que você possa ser livre, né, desse peso que você carrega dentro de você. Os dados da violência sexual contra crianças e adolescentes são alarmantes. Itajaí tem 2 conselhos tutelares e, somando os casos, são 55 só neste ano até agora. Esta conselheira tutelar pede que todos fiquem atentos aos sinais e denunciem pelo Disque 100, no Conselho Tutelar ou pelos telefones como 190 da PM. É um crime que não tem, né, ele é de crianças de 0 a 17 anos, a gente recebe esse tipo de denúncia. Inclusive, ano passado, 25 casos foram com menores de 6 anos de idade, que é uma coisa que choca. Mas a maior incidência ainda é entre 7 e 12 anos, 13 anos, e, na grande maioria, meninas. O abusador sempre é alguém de muita confiança, sempre é alguém que está dentro daquele seio familiar. Às vezes, o próprio pai biológico, o avô, muitas vezes um padrasto, né? Alguém que está dentro do seio familiar, mas também não tem um vínculo biológico. E ele sempre vai se prevalecer da própria confiança da família para praticar o ato. Na prática, aqui para nós, pelo menos na nossa realidade, não é que a mãe consente, mas a mãe ela é conivente, no sentido de que ela acaba sabendo que houve a violência, a criança acaba revelando, e ela não faz nada, vou dizer assim, porque a criança mesmo diz, eu já peguei casos que a criança disse, eu contei para minha mãe e ela esqueceu. A mãe não esqueceu. Eu contei para minha mãe, mas ela disse que agora está muito ocupada, não pode fazer, não podia resolver isso. Ela tem uma dependência, normalmente, desse violador, né? A genitora tem uma dependência financeira. Não que não aconteça em outras famílias, mas o público que a gente atende no Conselho Tutelar é, na grande maioria, de uma vulnerabilidade social. No balanço da vida, a fase mais importante é a infância. É nela que construímos passo a passo quem vamos ser no futuro. E um trauma nesse período pode trazer consequências, muitas vezes, irreparáveis. A criança vai apresentar prejuízos na aprendizagem, no rendimento escolar, mudanças comportamentais, isolamento, agressividade. Muitas vezes esse abuso ocorre por pessoas que estão próximas da família, E muitas vezes essa criança não quer mais estar presente, no convívio familiar. Quando chega algum parente em casa, essa criança se isola, se fecha no quarto, não quer contato. Então é importante os pais estarem atentos a esses indicativos, estarem conversando com essa criança, se aproximando dela para que eles consigam que ela se expresse e por meio da conversa ela conte que algo não está bem. Dentre os impactos que essa criança sofre, ela pode ter dificuldade de manter a atenção, uma baixa autoestima, dificuldade de se sentir segura, desenvolver medos, culpas, também a possibilidade de desenvolver quadros de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, estresse pós-traumático. Em casos de adolescente, há uma propensão para desenvolver o abuso de álcool, drogas, mutilação, tentativa de suicídio. A principal orientação aos pais é ficarem abertos a conversar e entender o que os filhos querem contar. Depois, denunciar o abusador para que ele não faça mais vítimas. E não se esquecer de dar ajuda psicológica para criança ou adolescente. Só com ajuda e muito amor é possível reconstruir a vida dessas pessoas que ainda na infância perderam os sonhos e ficaram fragilizadas. A Miriam, que mostramos no começo da reportagem, se tornou hoje uma leoa. E a força veio quando ela passou a lutar contra os pesadelos e começou a combater o abuso infantil. Impressionante a história da Miriam e de sua família, quando traz à tona a realidade e a vivência e as dificuldades, os traumas e como vencê-los, e trazendo o exemplo e a importância da denúncia e abrir o assunto para o debate.
Por isso é importante nunca deixar no oculto e ouvir as crianças e os relatos, observar no âmbito familiar, escolar, em todos os aspectos do relacionamento e também da forma como a criança tem se comportado, a mudança, né, da sua forma de lidar com as situações. Na escola é importantíssimo com que os profissionais estejam preparados para isso e os professores sempre estão fazendo essas devidas observações e isso é bom demais. O Balanço Geral está aqui sempre para falar desse assunto que é importantíssimo, ainda mais num mês de conscientização, no mês que é lembrado para o combate do abuso sexual infantil. Lembre-se, denuncie, nunca deixe uma história, uma situação dessa em oculto.